a todos. Eu sou Ricardo, chefe da divisão de construção daqui do clube. O que eu teria a dizer é que a gente chegou a fazer uma boa divulgação dessa palestra do doutor José Carlos Medalha Filho. Ele veio especialmente de Brasília para esse tema, Construção Civil, um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. A divulgação foi em todos os meios aqui que representam a classe dos engenheiros civis, CREA, Sinduscom, Caixa Econômica, principalmente, e realmente a gente esperava uma plateia maior, mas tudo bem, eu acho que o engenheiro Zé Carlos ele está disposto, né, a fazer a palestra e a gente está com muito interesse em ouvir. Eu gostaria de dizer, antes, em relação à construção civil, antes de dar a palavra para o doutor Zé Carlos, que a construção civil é um setor da economia formado por uma enorme quantidade de atividades. É tão grande que é chamada de macro complexo da construção. Isso eu li num site hoje. Eu achei interessante essa definição, macrocomplexo da construção. Ela produz e comercializa materiais de construção, cimento, aço, tijolo, tintas, louças, ferragens, etc. Equipamentos de construção, betoneiras, carrinho de mão, guindaste, etc. A importância da construção civil do Brasil, para se ter uma ideia do tamanho da construção civil em termos econômicos, basta dizer que ela representa aproximadamente 16% do PIB brasileiro. Isso até, pedi até confirmação do Zé Carlos, e é o segundo maior setor econômico. A primeira é a agroindústria. Entendeu? O setor da construção civil é um importante motor econômico com grande capacidade de movimentar a economia, gerar riquezas e empregos. Em geração de emprego, a construção civil é a atividade mais importante do país. Isso talvez muita gente não saiba. É o setor que mais gera empregos no país. Atualmente, mesmo sem estar funcionando a pleno vapor, responde por aproximadamente 3,5 milhões de empregos no país, ou 6% do total. De forma que esses são os parâmetros assim, de apresentação da palestra do doutor Zé Carlos, que é da Caixa Econômica Federal. Ele é Superintendente Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável e engenheiro civil. Trabalhou em vários órgãos, notadamente na Prefeitura de Porto Alegre, né, porque ele é gaúcho, né? E, sem mais delongas, né, doutor, eu passo a palavra, então, para o Zé Carlos. Muito boa noite. Primeiramente, meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui no clube e tratando de um tema que para nós é muito caro, que é a participação do setor econômico na economia nacional e os ciclos da própria economia e a sua relação com o nosso setor. Bem, inicialmente eu queria me apresentar dizendo que eu sou um entusiasta da engenharia. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela mesma universidade, e tenho um mestrado em projetos, gerenciamento de projetos, pela Faculdade de Administração de Brasília. Meu pai era engenheiro civil. Eu sou de uma família de engenheiros. Meu pai era engenheiro civil, meu irmão e minha irmã são engenheiros civis, meu cunhado é engenheiro civil, meus 2 filhos em idade universitária são engenheiros. Eu tenho muito orgulho disso, e a concepção que eu tenho de engenharia é um pouco decorrente de toda essa história familiar. De maneira que, em determinadas situações, quando eu vejo descaracterizar a atuação desse profissional
ou atribuir uma série de carimbos ao profissional de engenharia, eu sou o primeiro a me insurgir, porque acho que se eu estivesse numa situação de emergência, correndo risco de vida, e eu fosse engenheiro, eu gostaria muito que tivesse um engenheiro por perto, porque provavelmente seria dele a solução para esse problema. Mas, curiosamente, já algumas vezes na minha vida profissional e assim, com alguma frequência na empresa onde eu trabalho hoje, se caracteriza o profissional de engenharia como alguém de mentalidade cartesiana e pouco flexível. Já ouvi várias vezes se dizer: o sujeito tem uma formação técnica clássica e não tem jogo de cintura. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como é que justamente aquela pessoa que lá na juventude optou por um curso de engenharia, de arquitetura também, que são por excelência as profissões do criar, do fazer, do querer construir, como é que a sociedade, ou talvez um grupo pequeno de pessoas pode entender que esse indivíduo ele tem pouco jogo de cintura? Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Ao natural, alguém que tem uma formação de engenharia, se ele reunir algumas outras ferramentas gerenciais, e se ele tiver alguma aptidão para uma inteligência emocional, além da inteligência intelectual, seguramente ele será o líder de qualquer grupo, ao natural. Então eu sempre vou resistir a esse carimbo de que o profissional da área técnica é alguém de formação cartesiana com poucas ferramentas emocionais e de liderança. E tem sido um pouco da minha luta na Caixa Econômica Federal hoje, porque a Caixa Econômica Federal hoje talvez seja a segunda maior empresa de engenharia do país, em número de engenheiros. Talvez sejamos superados só pela Petrobras. E esse discurso eu levo para os meus colegas lá. Tudo bem, Ciro? Prazer em vê-lo. Faço disso uma luta de todo dia, porque não acho que a gente precise estabelecer que o local de chefia tem que ser de um engenheiro. Por que não? Porque ao natural ele deve estar. Então, estou compartilhando um pouco da minha visão de o que significa ser engenheiro numa sociedade que precisa muito de avanços e precisa muito de respostas para uma série de carências. Se eu tivesse num navio afundando, gostaria muito que tivesse um engenheiro lá para tentar achar uma saída. Talvez mais do que o médico, mais do que o próprio comandante que nos colocou naquela roubada. Bem, eu trouxe aqui algumas reflexões que eu queria me permitir compartilhar. Me foi pedido que falasse um pouco sobre ciclos de desenvolvimento. Bem, o Brasil vive de ciclos, talvez mais do que qualquer outro país. Quando se fala em ciclo econômico, então, nós já tivemos lá o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do café, que todos eles tinham uma característica comum. Eram ciclos que proporcionavam enriquecimento ou crescimento econômico muito focado a um grupo, ou aos detentores daquele produto, né? E que ao final do ciclo, pouco ou nada ficava. Depois do ciclo do açúcar, em que os usineiros da época se beneficiaram muito, e talvez uns poucos que conseguiram emprego naqueles canaviais, mas passado o ciclo, parece que se voltava àquela situação anterior. A mesma dificuldade de produção, quase que uma economia de subsistência, até que mais adiante, naquela época, talvez décadas depois, viesse um outro ciclo, repetindo a coisa. Teve uma diferença no ciclo do café. Embora ele tivesse semelhanças, ele, ao seu final, ele deixou um legado. Por uma ação do governo e pelo acúmulo de riqueza que ele proporcionou, ele permitiu
que aqueles envolvidos na atividade, aqueles barões do café, quando o produto teve uma derrocada internacional, eles migraram para outra atividade. E a atividade florescente na época era a indústria. Então, de certa forma, o acúmulo de recursos dos barões do café permitiu um surto de desenvolvimento industrial, principalmente no estado de São Paulo. Bom, a partir daquele ciclo, o governo sempre atuou muito sobre a economia e essa atuação do governo, de maneira muito intensiva, permitiu que, num período aí que se prolongou de 1930 a 1970, nós tivéssemos um crescimento médio anual expressivo, bastante expressivo, né? Cerca de 7% ao ano, durante um período bastante prolongado. Isso fez com que o Brasil sofresse aquela transformação de país rural para país urbano, mas trouxe consigo a problemática toda dessa concentração de pessoas nas cidades. Tivemos um crescimento populacional extraordinário e, embora o crescimento da economia de 7%, isso não foi suficiente para que nós tivéssemos um salto de condição, de qualidade de vida, de condição melhor para essa população. Na sequência, talvez depois desse ciclo, até o final do milagre, da década de 70, nós tivemos, a partir da década de 90, uma mudança significativa na postura do governo. Houve um movimento de privatização e o governo passou, de certa forma, a deixar que a iniciativa privada fosse o protagonista do crescimento econômico naquele período, a partir de 1990. Embora com muitas limitações. Tentando fazer um resumo disso, nós poderíamos dizer que o que caracterizou aquele último grande ciclo, que foi o milagre econômico da década de 70, com esses tópicos: consolidação da indústria nacional, crescimento da urbanização, uma política muito forte de substituição de importações, os planos nacionais de desenvolvimento e o apogeu do BNH. No entanto, no final desse ciclo, nós tivemos 4 elementos que foram devastadores: a crise do petróleo, em 1973, o esgotamento das fontes internas de financiamento, a dívida externa, que cresceu assustadoramente, e, em consequência disso, uma maxi desvalorização da moeda, que foi, talvez, o tiro de misericórdia para grande parte da economia que atuava na época. Nos anos de 80 e 90, nós vivemos algumas coisas diferentes. A redemocratização, acompanhada de um surto inflacionário. Quem não lembra dos preços que se alteravam todos os dias, das tabelas de preços que se alteravam todos os dias, do desespero que era para as pessoas reaplicarem o seu recurso no overnight, e a energia que se gastava em administrar essa questão financeira em época inflacionária. Seguramente nessas 2 décadas nós tivemos uma política de renda decrescente. Cresceu assustadoramente desemprego e subemprego, pessoas de formação acadêmica que se sujeitaram a trabalhar em outras áreas diferentes da sua formação, uma nova crise cambial, inclusive com uma suspensão de pagamentos de dívida, e o fenômeno das privatizações. Esse período foi conhecido como a década perdida. Na verdade, foram 2 décadas perdidas. O ciclo atual tem alguns fundamentos. A gente percebe uma política de crescimento de renda. Um ingresso de uma parcela significativa da população no mercado de consumo. Entre 50 e 60 milhões de brasileiros que não tinham capacidade nenhuma de consumo. A sua renda servia exatamente para pagar a sua alimentação. Viviam em subhabitações e não tinham capacidade nenhuma de consumir. Essa população, no ciclo atual, veio para uma capacidade de consumo. E produtos que anteriormente não estavam ao alcance dessa população, hoje estão. Nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas. Os investimentos públicos, podemos citar o PAC, o Programa Minha Casa Minha Vida, que são a marca desse momento. Há uma administração, às vezes criticada, mas há
inegavelmente que não há um descontrole da política de câmbio e da inflação, há uma preocupação permanente. Nós vivemos numa época de responsabilidade fiscal, herança da lei de responsabilidade fiscal do final do governo Fernando Henrique, mas o bônus disso está sendo colhido agora. O governo se propõe a fazer as correções de rumo. Pela primeira vez se viu um movimento no sentido de desonerar tributos e desonerar folha de pagamento. E se percebe muito claramente um déficit de infraestrutura, que se fala abertamente em todos os setores. E esse déficit de infraestrutura significa uma falta de competitividade das nossas empresas frente a outras que vêm de fora ou frente a produtos que vêm de fora. Essa é a marca do ciclo atual. Isso tudo que foi colocado, de certa forma, se espelha nesse gráfico de PIB. Nós vemos que o PIB brasileiro, aqui nós temos um gráfico desde 1998, vejam que ele está longe de ter um comportamento regular. Ele vive de soluços. Mas se nós tentássemos fazer curvas de tendência, nós teríamos claramente aqui um período até 2002 com uma média de 1,7. Um segundo período de 2013 em diante, com a média de 4,2. E uma intenção, ou pelo menos uma criação de condições que apontariam para um outro patamar em torno de 5,5% a partir de 2010. Isso pensando em macro tendências, o que não significa que isso de fato se confirme. Que projeções que a gente está trabalhando de curto prazo? O mercado hoje tem pensado numa expansão do PIB de entre 2,5% e 3%, embora haja uma projeção do governo superior a isso. Mas já se percebe que teremos uma inflação de 6%. Ninguém mais nega isso. Tem alguns fenômenos interessantes aqui que se percebe que dá uma sensação de que há uma restrição ao crescimento pelo lado da oferta, não pela expansão da demanda. Nos dá a impressão de que o mercado está propenso a consumir, mas que a oferta talvez não esteja sendo suficiente, o que explicaria termos uma inflação em alta. Tem uma situação peculiar, que é o PIB, olhando assim, passado recente, crescer cerca de 1% e o emprego sistematicamente continuar crescendo 2%.